Espiritual e nós aqui selecionamos algumas perguntas muito boas que eu vou agora aqui nesse podcast trabalhar com o pastor Lobo isso e ele vai nos responder perguntas que vai trazer muito esclarecimento para a sua vida. E eu já quero começar. Vou começar aqui, ó, com uma pergunta que é muito interessante. Como as pessoas têm medo, andam com medo quando vão em algum lugar, aquela que sente os arrepios, sente o mal-estar. Mas essa pergunta assim, ó, pastor, se eu estiver fazendo uma visita na casa de alguém e lá eu sentir uma opressão, eu posso repreender? Ou eu posso sair e vou embora? Não, pode. Ó, essa questão de arrepio e sensação, isso é natural. Você vê que Jesus, quando a mulher enferma toca nele, ele fala, opa, alguém me tocou e eu senti. Então o sentimento é algo que Deus deu pra gente e é não é sempre assim, uma das maneiras da gente discernir uma opressão. Em Jó capítulo 33, verso 14 em diante, a Bíblia fala sobre isso. Em Jó 4, capítulo 15, 14, 15 fala sobre isso. Sobre você tem gente que vê vultos. Então, vou deixar claro para vocês aqui o sentimento. Agora, você pode orar, repreender? Depende. Por exemplo, está na casa de um amigo seu que é crente, da sua mãe que é crente, de uma pessoa que você conhece, ou que você tem intimidade, ou que tem autoridade. Ó, eu senti alguma coisa ruim aqui, eu posso orar nesse lugar? Existe algo chamado respeito. Entrar na casa de uma pessoa dizendo, o diabo está aqui dentro, eu vi demônio. Se a pessoa tiver essa liberdade, né, de falar sobre isso, expor, às vezes não tem essa liberdade, porque não pode sair dando uma de doido por aí, né? Sim. Senão nunca mais vai voltar nessa casa. Reparou que Jesus não era um intrometido? Ele sempre era convidado? Pode reparar. A única vez que ele se intromete na casa de alguém é na casa de Zaqueu. E ele fala assim, Zaqueu, hoje eu vou na tua casa. Já se convidou. Ele já se convidou. Mas fora isso, é Jairo que pega Jesus e leva para dentro de casa. É Marta e Maria que convida Jesus e os discípulos para dentro de casa. Sempre aquela gentileza de Jesus, daquela forma não mete o pé na casa de ninguém, não, gente. Negócio de entrar na casa das pessoas, tem gente que entra e manda as pessoas quebrarem as coisas. Ó, vamos lá, entrou na casa de alguém. Isso é visita. Seja respeitoso. Olha, você pode dizer, eu tive aqui uma visão, eu tive um sentimento, eu posso orar, eu sempre falo isso. Eu não chego a pessoa vai no gabinete e fala assim, eu posso orar por você? Ó, o pastor vai colocar a mão na sua cabeça, eu vou te ungir, a pastora Fabíola vai te ungir. Então existe algo chamado o quê? Respeito. Jesus diz, ó, eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar. Então, se Jesus pede permissão, né? Ainda mais a gente. Tem uma outra pergunta aqui, ó. Uma jovem manifestou na igreja um espírito imundo e não saía mesmo declarando o nome de Jesus. Só saiu depois de uma direção dada ao Espírito Santo a um dos líderes que conduzia, que ela fosse abraçada pelos seus pais, declarando o amor sobre a vida dela. A minha pergunta é, esse demônio não saiu por alguma permissão do Senhor para tratar a família ou por algum outro motivo esse demônio permanecesse ali? Olha que pergunta boa, isso já aconteceu comigo. Então, primeiro que você tem que entender, existem castas que são resistentes. Isso não sou eu que falo, a Bíblia diz isso. Existem castas, por exemplo, que só saem com jejum e oração. Você deve entender que castas são tipos ou hierarquias. Ou seja, domínios, tronos, principados, potestades, arcanjos, serafins, anjos, castas. Jesus ele deixa claro que, por exemplo, Moisés, quando ele enfrenta o faraó, ele vai lá 7 vezes assim. Ele vai com a palavra de Deus. Assim diz o Senhor, deixai meu povo ir. Ele diz, não deixa. É comum você expulsar o demônio falar, não vou sair. Isso chama-se resistência espiritual. É uma fortaleza espiritual, tá bom? Manifestou uma moça, se mandou sair em nome de Jesus. Os discípulos passaram pelo mesmo problema. Manifestou uma criança na cidade de Nazaré, isso é Bíblia, abra Mateus 17, verso 20, você vai encontrar esse texto. E aí, Jesus pergunta, desde quando está aí? O pai vai falar desde a infância. Então,
por exemplo, tem demônio que estava na vida de pessoas há anos. Você vê isso na Bíblia. A Bíblia conta sobre resistência espiritual. Você vai encontrar. Número 1, você usa o nome de Jesus e não sai. Mas o Espírito de Deus dá uma direção. Então, segunda lição que você tem que aprender. Não existe pastor libertador, nem homem e mulher que é o especialista em libertação. O libertador é o Espírito Santo de Deus. O Espírito do soberano Senhor, ele me ungiu para libertar cativos. Isaías 61, Lucas capítulo 4, Atos capítulo 10, verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo para ele libertar cativos. Essa é a segunda lição. Eu tive um caso parecido. Você estava comigo, a gente estava fora do país. Uma moça terrivelmente endemoniada. Ela começou o processo de libertação dentro da igreja. E a gente chegou a levar ela para o gabinete pastoral. E aí Deus deu uma direção. Estava eu, você e o nosso pastor. Só que o nosso pastor pegou e abraçou ela. A gente estava 1 hora expulsando aquele demônio. O demônio não saía, não. E aí o pastor falou assim, Jesus te ama. E abraçou ela. E aí ele ficou repetindo, Jesus te ama, Jesus te ama. Aí o demônio foi embora. Nós tivemos um outro caso no interior do Paraná. Você vai lembrar disso. Tinha uma senhora, aquela senhora tipicamente crente, evangélica. Com saião, com coque. A gente chama da irmãzinha do coque. E ela estava expulsando demônio de uma outra garota. O demônio não saía. O reverendo, era um reverendo, uma igreja presbiteriana. E aí ele falou assim, pastor Lobo, vai ali. E aí havia um ódio daquela menina contra aquela intercessora. Quando eu perguntei, o que você é dela? E ela xingava a intercessora, assim como quem conhecesse. A intercessora falou, é minha filha. Aí você vê que tinha um ódio da filha contra a mãe. Aí eu falei, vou pedir para a senhora sair do templo. Uma igreja grande, né? Se afastar, né? Ela ficou bem chateada comigo, a mãe. Eu vou ficar... Vou pedir para a senhora pode sair? Ela foi, fez um bico, saiu. Quando ela saiu, o demônio saiu da criança. Da criança, de uma adolescente, de uma jovem. Então, não é... foi Deus que permitiu. Não, existem castas que são perseverantes. Número 2, o perdão, ele vem à frente da libertação. O ódio, ele obriga a isso. E às vezes, e você vai lembrar de um outro caso, que eu estava tendo muita dificuldade, eu fui na casa de uma pessoa, eu sempre digo, não faz libertação na casa das pessoas. Aí você chegou, estava eu e um outro pastor, você chegou depois, você perguntou, alguém nessa casa quer pedir perdão? Você lembra disso? Lembro. Eu estava com um jovem, que estava endemoniado. Você foi no quarto da mãe do jovem, ela também estava endemoniada. Você saiu, Deus te deu um discernimento. Você perguntou assim, alguém quer pedir perdão? E o pai do garoto pediu perdão e o demônio foi embora. Sim. Cada caso é um Aquele caso. cativeiro familiar, né? Era um cativeiro Agora, de ódio, olha de que, amargura familiar. olha que interessante, né? Aqui nessa pergunta ela fala que o Espírito Santo deu a direção, né? E pastor Lobo citou aqui vários desses casos que passamos, que vivemos realmente, onde é o Espírito Santo que nos dá a direção. Então isso aí é muito discernimento espiritual. É o discernimento, isso aí a gente vai adquirindo na caminhada, com a maturidade, vamos tendo tantos casos, passando por tantos processos, a gente vai adquirindo ali esse discernimento. Então, o Espírito Santo é assim, gente, ele é a chave ali naquele momento, né? Ele vai nos dar ali a direção certinha de tudo isso aí. Tem que ser sensível, é isso que a pastora está falando. Às vezes o Espírito Santo vai falar alguma coisa para você, como essa. Pai, mãe, vem cá, abraça, o demônio vai embora. Tá bom? Exatamente. Num processo de libertação... Mas isso só não pode criar regra. Não, uma vez, isso não é regra. Tá? O Espírito Santo tem liberdade. Cada caso é um caso, desculpa. E também a gente tem que aprender a trabalhar todas as formas realmente para chegar naquele momento da batalha, né? A gente jejua, a gente ora, a gente se prepara. Algumas vezes a gente já foi, né, para algumas
tivemos algum momento de batalha ali, onde realmente o demônio até saiu, mas a gente sabia que tinha que haver um processo, que tinha que haver uma caminhada, um discipulado, um acompanhamento, porque na hora ali, né? Ali é um processo o quê? De expulsão de demônio. Mas depois tem um processo o quê? De libertação. São duas Pastor coisas Lobo diferentes. sempre podia explicar até um pouquinho É. isso, né? A diferença entre expulsar o demônio e a diferença entre a libertação. Bom, boa pergunta. Porque tem casos que a gente expulsa o demônio e ele fica voltando. Normal. Vai um, vem outro. Vai um, vem outro. Na mesma hora, no mesmo processo. E tem casos que você expulsa o demônio, a pessoa vai para casa, aí volta na outra semana, está endemoniado com o mesmo demônio. Então, vamos lá. Expulsar demônios é um ato. Eu chamo isso de dicionário da libertação. Eu ensino no Sangue dos Umbrais, eu ensino no estágio de guerra espiritual. São cursos que a gente tem na plataforma Êxodo Zacário. Expulsar demônio, tem muita, expulsei demônio e libertei. Não libertou, não. Se Jesus não entrar na vida da pessoa, é a Bíblia que diz isso. Jesus, vão voltar 7 piores. A pessoa fica pior do que no início. Então, Lucas, capítulo 12, verso 43 a 45, Jesus diz, o espírito imundo sai, ele volta com 7 piores. De novo, Mateus 12, capítulo 2, de 43 a 45, você deve conferir na sua Bíblia em casa. A libertação, ela lida com desobediências, rebeliões, pecados secretos, lida com consagrações. Então, o que a gente faz? A gente ensina a pessoa, ó, abandone esse pecado, vamos quebrar esse vínculo. Eu lembro uma vez, nós tratamos de uma menina, uma moça, que era bruxa. Você lembra dessa menina? O demônio ia e voltava. Ia e voltava. Ela não contava toda a verdade pra gente dos pactos que ela fez. Ela fez bruxaria. Aí um dia, eu me lembro onde eu estava na igreja. Você falou assim, tem alguma coisa amarrando essa menina. E era uma caneleira, como é que chama aquilo que vai? Tornozeleira de uma aliança que ela fez com uma entidade que estava lá. Aí, homem não toca em corpo de mulher. Eu lembro que você foi lá, quando soltou a tornozeleira, o demônio nunca mais voltou. Você lembra disso? Sim. Isso chama-se vínculo espiritual. É aliança, chama-se ponto de contato. Você lembra de uma vez de uma menina que tinha Tinha um piercing no umbigo também. O pastor é muito respeitoso. Não vou ficar botando a mão na barriga das pessoas. Quem bota a mão no corpo da mulher é mulher. Quem bota a mão no corpo do homem é homem. Você não bota a mão na criança sem a presença do pai, da mãe. Isso é, inclusive, uma instituição do direito legal. Você não pode tocar. Aí, dá até problema, né? E problemas sérios. Muitos é pastores abuso. E aí, o que aconteceu? Eu expulsava o demônio, não saía. Aí Deus deu um discernimento para você. Aí tava a ministra da intercessão junto. Tinha outros intercessores, né, naquele momento. E era assim um demoniamento muito sério, muito grave, muito severo. Aí você falou, vê se ela tem algum piercing. E qual o lugar natural do piercing? Umbigo, né? Umbigo, Aí você, na hora que tirou, foi até difícil de tirar. Foi. A gente tava com óleo na mão, né? Tinha ungido. Quando tirou o piercing, o demônio saiu. Você lembra o que aconteceu na semana seguinte? Ela botou de novo. Ela voltou. E ela voltou endemoniada. Ela voltou com outro piercing. Então tem pessoas que são rebeldes. Agora, uma coisa aqui, né, que o pastor Lobo aqui destacou, que na batalha espiritual, no processo de libertação, a pessoa primeiro ela precisa querer ser liberta. Isso aí. Então, ela precisa ter essa vontade. Às vezes, todos os outros querem que ela seja, entende que ela tem que ser, mas ela mesmo não quer. E a outra coisa é que a libertação acontece quando Jesus entra na vida da pessoa. A libertação é para crente, é para quem já aceitou Jesus. Ele é o agente libertador. E a palavra dele é que liberta a cada dia nesse processo. Então, primeiro expulsa-se o demônio, depois há um processo de discipulado, acompanhamento, e conhecereis
a verdade vos libertará. E cada vez que você vai discipulando, caminhando, ainda que seja quebrando pactos, fazendo renúncias, cada vez mais essa pessoa vai o quê? Se fortalecendo em Cristo Jesus. Então, ela precisa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque tem pessoas que elas expulsa aquele demônio, porque realmente o demônio fica violento, ela vê que a vida dela ali tá terrível, ela precisa se livrar daquilo ali, mas na hora de aceitar Jesus, não, eu não quero. Aí vai lá o pai